tarde para você, seja muito bem-vindo. Consulta ao Doutor está no ar. Antes de mais nada, agradeço demais a sua presença, a sua parceria aqui comigo. Hoje estamos cheios de assuntos para a gente entender um pouco mais, para a gente aprender nessa tarde. Hoje vamos falar sobre cirurgia bariátrica e também sobre alergias alimentares. Pois é, te lembro que estamos em transmissão também pelo site hittv.com.br. Nosso canal de comunicação já está aberto, então é só você mandar a sua pergunta, mandar o seu comentário para o nosso WhatsApp, 0 operadora 11 3337 5886. Paris, e tem enquete hoje? Tem, afinal de contas, tem todo dia. Vamos então dar uma olhada na enquete que está rolando, gente, no nosso @consultaaldoutor do Instagram, aqui do nosso programa. Enquete na tela, diretor. Após a cirurgia bariátrica, emagrecimento será rápido e fácil. Todo paciente que passa por cirurgia bariátrica passa por plástica corretiva também. A depressão é uma consequência comum ou, em um ano, o paciente volta a engordar. Entra lá no nosso @consultaaldoutor e clica na opção que você considera a verdadeira, que você acha que faz sentido. Bom, gente, nesse programa a gente vai explorar aí as diversas facetas da cirurgia bariátrica e os resultados a longo prazo. Apresento a vocês o doutor Gustavo Paturi, que é gastrocirurgião especialista em bariátrica. Muito obrigada, seja muito bem-vindo. Obrigada pela sua presença. Obrigado a você, Dani, pelo convite, e vamos tentar tirar todas as dúvidas da população aí sobre cirurgia bariátrica. Pois é, vamos lá então. Vou começar, doutor, pela pergunta mais básica. O que é a cirurgia bariátrica e quais são os principais tipos de procedimentos que estão sendo feitos atualmente? Então, primeiro falar um pouquinho sobre obesidade em si, é uma doença que é multifatorial. Foi ótimo que você falou que é uma doença complexa, não é uma doença simples, então ela não tem soluções simples. A gente ouve bastante, às vezes, os leigos falarem, é só fechar a boca e fazer exercício que você consegue perder peso. Parece que é desleixo, né, da pessoa. E se fosse uma doença simples, com uma solução simples como essa, se resolveria. E a gente vê cada vez mais obesidade crescendo. Atualmente é uma epidemia mundial. No Brasil, nós somos basicamente 30% de obesos, tá? Ou seja, pacientes com índice de massa acima de 30 e praticamente 60% a 62% de sobrepeso, somente no Brasil, tá? A cirurgia bariátrica, na verdade, é uma forma de tratamento para a obesidade. A gente tem diversos tipos de tratamento. Hoje a gente sabe que a cirurgia bariátrica para obesidades grau 2 e 3 é o tratamento mais eficaz, onde basicamente a gente vai fazer aí só fazer uma redução da parte do estômago, causando aí um desequilíbrio hormonal e fazendo com que o paciente tenha menos fome, ou a gente faz um desvio do trânsito intestinal e também reduz um pouco o estômago, e isso vai dando saciedade precoce, diminuindo a vontade de comer do paciente e também dando essa saciedade precoce que faz com que ele coma menos, modificando toda a parte metabólica desse paciente, fazendo com que ele tenha uma perda de peso a longo prazo. Não é uma perda de peso a curto prazo, e sim uma perda de peso a longo prazo. A cirurgia é considerada um tratamento crônico, ou seja, ele vai durar basicamente a vida inteira do paciente. Quem pode fazer essa cirurgia, doutor? Existem critérios específicos? Tem. Um dos principais critérios que a gente tem é relacionado justamente ao peso e à altura do paciente. A gente precisa calcular um índice que a gente chama de índice de massa corpórea, onde a gente vai pegar o peso desse paciente e a gente vai dividir pela altura ao quadrado. Com esse índice, a gente vai chegar justamente ao valor desse IMC. E de acordo com esse grau desse IMC, a gente vai dar diversos tipos de classificações. Então, os pacientes que têm índice de massa entre 25 e 30 são pacientes que estão no nível de sobrepeso. A partir do IMC de 30, nós iniciamos o quadro de obesidade. De 30 a 35, obesidade grau 1, onde não tem indicação de cirurgia bariátrica. E a partir dos pacientes que têm índice de massa acima de 35 com alguma comorbidade, seja diabetes, hipertensão, doença do refluxo gastroesofágico ou esteatose hepática, o paciente já teria essa indicação. Ou os pacientes com índice de massa acima de 40, sem qualquer tipo de comorbidade, eles já têm uma indicação de cirurgia bariátrica também. Quais são os principais passos e as avaliações que o paciente deve passar antes de se submeter a uma cirurgia como essa?
A gente sabe que, na verdade, é uma decisão muito difícil para o paciente procurar um cirurgião bariátrico. Tá? É o último recurso, de fato? Eu não gosto de falar que é o último recurso, porque, às vezes, o paciente que tem obesidade é um paciente que ele já vem de diversos tipos de tratamentos e ele acha que ele falhou em todos esses tratamentos. Quando, na verdade, quando você faz um tratamento para obesidade, que você tem uma perda de peso considerável, foi um tratamento eficaz, só que ele não foi a longo prazo. E o que a gente tenta dar com a cirurgia bariátrica é justamente isso, oferecer um tratamento a longo prazo com a perda de peso sustentável. Esse paciente, na verdade, ele precisa fazer uma série de avaliações, ele precisa passar por vários médicos. O mais importante é ele passar por uma equipe multidisciplinar. Então, ele vai passar por um cirurgião bariátrico, vai passar por uma nutricionista, uma psicóloga, um endocrinologista e um cardiologista. Essas são as 5 especialidades básicas. Dependendo do tipo de paciente, às vezes a gente acaba indicando que passe no ortopedista ou no pneumologista. Mas essas 5 são as principais: cardiologista, cirurgião bariátrico, endocrinologista, nutricionista e psicólogo. E é importante ele fazer toda essa avaliação antes da cirurgia para ele ter um bom pré-operatório, mas principalmente para ele ter um sucesso dessa cirurgia a longo prazo. O que a gente mais vê na prática é que justamente os pacientes que têm uma perda de peso sustentada a longo prazo são justamente os pacientes que fazem essa avaliação com toda a equipe multidisciplinar no pré-operatório, mas principalmente também esse acompanhamento no pós. Como a gente falou no início, a obesidade é uma doença multifatorial, complexa, e que você precisa de uma equipe multidisciplinar para tratar. Não significa que fazer a cirurgia vai resolver o seu problema. Vai levar sucesso. A gente faz a cirurgia, mas você precisa fazer esse acompanhamento a longo prazo. A obesidade é uma doença crônica. Então, na teoria, você será obeso mesmo com o IMC considerado como se fosse de uma pessoa normal. O pré-operatório, quanto tempo ele dura? Quais são as etapas que envolvem esse processo do pré-operatório? Fora essas avaliações, a gente precisa investigar muito bem esse paciente. Então, a gente precisa pelo menos de uma endoscopia digestiva alta, para a gente justamente ver como que está esse estômago, que a gente vai justamente reduzir em certas proporções. Um ultrassom de abdômen, para poder ver se o paciente tem gordura no fígado, se ele tem pedra na vesícula ou qualquer outra complicação que, de repente, a gente precisa, às vezes, operar antes. Tá? E ele precisa fazer toda a rotina de exames de sangue. Esses exames de sangue, eles são para a gente investigar como que está a parte de pré-operatória dele, se tem anemia, se a parte de coagulação está boa, mas também, principalmente, para a gente ver como é que está essa parte de suplementação vitamínica dele. A gente sabe que o paciente obeso, às vezes, é um paciente que ele é obeso, mas mal nutrido. Então, antes da cirurgia, a gente acaba justamente pegando alguns pacientes que a gente tem um sobrepeso, uma obesidade grau 3, mas que tem deficiência de vitamina B12, deficiência de ferro, e que justamente a gente já vai suplementando esse paciente mesmo antes da cirurgia, para justamente operar ele da melhor forma possível. E, por exemplo, quando é identificado que um paciente está malnutrido, que ele precisa de suplementação, aí então esse período do pré-operatório, ele deve ser estendido ainda mais ou não necessariamente? Não necessariamente, porque essas suplementações geralmente a gente faz ou intramuscular ou intravenosa. Então, são suplementações que a gente faz geralmente assim no momento que a gente pega o exame de sangue e aí em 2, 3 semanas a gente já faz. Mas se pensando em período, geralmente, para ele fazer uma boa avaliação, fazer todos esses exames, geralmente daí por volta de 2 a 3 meses. Qual que é o paciente que não pode de jeito nenhum fazer uma cirurgia como essa? Tem alguns pacientes que às vezes têm alguma contraindicação absoluta em relação à cirurgia, pacientes que às vezes têm uma cirrose hepática grave, ou pacientes que têm algum problema cardíaco grave, onde o risco cirúrgico em si vai ser um problema para a cirurgia, onde ele corre risco de falecer durante a cirurgia, tá? E às vezes algumas adições, então pacientes que têm transtorno depressivo, pacientes que às vezes têm uso de drogas ilícitas, como cocaína, alguma coisa desse tipo, ele primeiro precisa fazer esse tratamento para depois submeter à cirurgia. Esses pacientes que, por exemplo, fazem acompanhamento com psiquiatra e têm uma depressão severa, que às vezes com tentativa de suicídio, alguma coisa, a gente primeiro precisa que o psiquiatra dê alta da parte dele para orientar. Então, por exemplo, daquelas avaliações, a gente tinha do psicólogo, tinha de todos, mas essa eu preciso do psiquiatra também. Nesse caso, é necessário do psiquiatra para, então, definir se ele pode ou não fazer uma cirurgia como essa.
Temos pergunta da nossa audiência. Por favor, diretor, coloca para a gente a primeira pergunta na tela. Regina, aqui de São Paulo, capital. Olá, boa tarde. Mulheres podem engravidar após a cirurgia? Essa é uma excelente pergunta, eu imagino. Ótima pergunta, Regina. A gente sabe que a obesidade ela não é uma doença que vem sozinha. Ela vem acompanhada de diversos tipos de outras doenças, como hipertensão, diabetes, a esteatose hepática. E os pacientes com obesidade geralmente são inférteis. Então, a cirurgia bariátrica, a gente às vezes também pega pacientes que estão tendo dificuldade de engravidar justamente por causa da obesidade, onde a gente faz a cirurgia bariátrica e aí a gente pede pelo menos 2 anos para justamente usar algum método contraceptivo para só depois tentar engravidar. Geralmente, esses pacientes que fazem a cirurgia bariátrica, a gente até pede para passar com o ginecologista para tentar fazer algum método contraceptivo, porque a gente não quer que ele engravide justamente nesses 2 anos, que vão ser os 2 anos de principal perda de peso. Se engravidar, não tem problema, a gente vai fazer uma suplementação maior junto com o ginecologista, mas, pelo contrário, os pacientes nem que podem, o índice de gestação geralmente até aumenta justamente porque ele acaba melhorando dessa infertilidade que tinha antes da obesidade. Que bacana, que interessante. Muito obrigada pela sua pergunta aqui pra gente. E, doutora, assim que a gente fala de cirurgia, obviamente a gente fala de riscos, mas eu queria entender quais são os riscos quando a gente fala de cirurgia bariátrica. Além dos riscos inerentes de qualquer cirurgia, a anestesia, a cirurgia bariátrica é uma cirurgia que a gente faz por videolaparoscopia, ou seja, são pequenos cortezinhos pequenininhos, de 3 a 5 milímetros. É uma cirurgia minimamente invasiva, onde o risco de sangramento é muito pequeno, mas, por exemplo, você pode ter um sangramento no pós-operatório, de complicações, por exemplo. Às vezes você pode ter um vazamentozinho que a gente chama de fístula, mas justamente com as tecnologias que a gente tem cada vez mais abraçado, esses riscos da cirurgia estão cada vez menores. Atualmente saiu um estudo justamente mostrando que o risco da cirurgia bariátrica atualmente é o mesmo risco que com a cirurgia de vesícula, que é uma das cirurgias mais feitas no mundo. Então, a tecnologia vem ajudando bastante a gente a justamente minimizar cada vez mais o risco da cirurgia bariátrica. Muito interessante. Temos mais pergunta da nossa audiência. Pergunta na tela, por favor, diretor. Silvana, também de São Paulo, capital. Boa tarde, Dani, doutor. A hérnia de Spiegel pode ser operada junto com uma cirurgia bariátrica? Obrigado pela pergunta, Silvana. Na verdade, assim, a hérnia de Spiegel é uma hérnia de parede abdominal, tá? Geralmente em pacientes que têm hérnia de qualquer tipo, seja hérnia de Spiegel ou hérnia umbilical ou uma hérnia inguinal, a gente geralmente faz a cirurgia bariátrica e aí, dependendo de como tiver essa hérnia, a gente deixa para um segundo tempo, justamente para não alongar o tempo cirúrgico. Se é uma hérnia que não está estrangulando, ou seja, se é uma hérnia que não está tendo encarceramento, que o órgão não fica retido nessa hérnia por muito tempo, a gente justamente prefere fazer primeiro a cirurgia bariátrica, onde esse paciente vai ter uma grande perda de peso, e aí, num segundo tempo, fazer essa cirurgia. Mas isso varia muito de cirurgião para cirurgião. Poder, realmente pode, mas a gente precisa avaliar o tamanho da hérnia, risco de encarceramento, para aí justamente tomar uma decisão. Doutor, quais são os maiores desafios após a cirurgia bariátrica? Imagino que existam muitas dúvidas até se decidir por fazer ou não, mas eu acredito que depois ainda tem um longo processo pela frente. Eu queria entender quais são as etapas desse processo. Tem. A gente faz bastante live com nossa equipe do Instituto, que é multidisciplinar, e um dos lives que a gente fez foi justamente sobre as ânsias e os medos dos pacientes logo no pós-operatório. E tem diversos. A partir do momento que o paciente vai ser operado, um dos principais medos nesse início é justamente a cirurgia e as complicações. No início, ele começa a ter medo de não perder tanto peso. Depois de um tempo, quando ele tem uma queda abrupta do peso, ele fica com medo justamente de perder muito peso. E a gente vê justamente quando vai chegando no platô dessa perda de peso, ele com medo de não perder mais ainda. E eu explico muito bem isso para os pacientes. A perda de peso, geralmente, nos primeiros 7 a 9 meses, é uma perda muito grande, onde o paciente vai perder aí quase 20%, 25% do peso corporal. E aí ele vai ter uma perda de peso cerca de 15, 18 meses, até praticamente 2 anos. Só que essa perda, justamente nesse último ano, é um pouco menor.
a curva é menor. Então, ele vai continuar perdendo, mas de uma forma mais lenta. O que eu peço para os pacientes é para, quando chegar nessa fase, ele parar de olhar um pouco a balança e começar a olhar sobre composição corporal, que é justamente para a gente tentar aumentar a massa magra do paciente e diminuir essa massa de gordura. Que ele esquece um pouco o peso e, justamente pensando em composição, você vai ter mais perda de gordura com mais saúde. Como toda cirurgia, os desafios são enormes assim que você acaba de fazer. A adaptação com o corpo, com todo o procedimento que foi feito ali. Como que é esse pós-operatório? Ele é muito doloroso? É difícil comer? Dá enjoo? O que o paciente sente? O dia da cirurgia, esse primeiro dia cirúrgico, pelo fato de ser uma cirurgia minimamente invasiva, realmente não é tanta dor. O primeiro dia ele tem um pouco de desconforto, principalmente nessa parte alta do abdômen, porque a gente grampeia o estômago. Mas a partir do segundo dia, a gente já nota, e isso é fato, que os pacientes têm uma melhora significativa. A gente indica para o paciente caminhar bastante, porque a videolaparoscopia a gente injeta gás carbônico dentro da barriga, e o ato de caminhar, a gente tira esse gás, mas fica um pouco. Quanto mais ele caminhar, mais ele reabsorve esse gás. Então, a dor acaba dissipando cada vez mais. Um dos grandes desafios no início é justamente com a dieta. A gente pede para o paciente ficar 15 dias com a dieta estritamente líquida, tá? Orientada pela nutricionista, pela nutricionista que está na minha equipe. E esses últimos 15 dias com a dieta pastosa. E só a partir aí do 30º dia que ele justamente vai voltar a ter uma dieta sólida. Então, esse primeiro mês é justamente o mês que o paciente tem um maior desafio em relação à cirurgia. Mas são pacientes que geralmente eles levam o desafio numa boa, porque a perda de peso, nesse primeiro mês, o paciente tem uma perda de peso de 7 a 10% do peso. Então, ele já começa a ter melhora na parte de diabetes, na parte de hipertensão. E isso dá bastante satisfação para o paciente. Os resultados começam a valer um pouco o sacrifício. Exatamente. É um pouco nessa ideia. Exatamente. Temos mais pergunta da nossa audiência? Por favor, diretor, mais uma perguntinha aí para a gente na nossa tela. Ricardo Teixeira, do Rio de Janeiro. Boa tarde. Quais são os fatores decisivos para a escolha entre bypass e sleeve para bariátrica? Espero ter pronunciado corretamente. Perfeito. Tenho IMC 48 e sem comorbidades. Meu médico disse que sleeve é o único método que ele indica para mim. A meta de perda de peso é de 60 quilos. Com sleeve seria mais difícil? Tá bom. Pergunta boa do Ricardo. O sleeve e o bypass são os dois tipos de cirurgia mais feitas no Brasil, tá? Praticamente 50-50. Você tem um pouco mais de bypass. Para tentar explicar um pouquinho, o sleeve a gente basicamente só mexe no estômago. A gente faz uma redução de 80% do estômago, a gente tira 80% do estômago e o paciente fica basicamente com 20%. O nome da cirurgia é sleeve porque ele fica como se fosse sleeve de manga de camisa em inglês, que o estômago fica como se fosse com uma forma tubular. Com isso, ele tem uma restrição dietética e ele também diminui muito a produção do hormônio que a gente chama grelina, que é o hormônio que dá fome. A perda de peso relacionada entre bypass e o sleeve, a do bypass é maior. Tá? A diferença, basicamente, é que no bypass, a suplementação de vitaminas que o paciente precisa fazer para qualquer cirurgia bariátrica tem que ser muito maior. Então, enquanto que no bypass, a suplementação de vitaminas como ferro, cálcio, B12, às vezes tem que ser de forma injetável, ou seja, o paciente vai ter que tomar injeção de vitamina B12, injeção na veia de ferro. Isso no sleeve, ele vai ter que fazer também suplementação, mas provavelmente, às vezes, só suplementação via oral. Tá? Um dos problemas do sleeve é que ele dá bastante refluxo no pós-operatório e principalmente depois, nesses 2-3 anos. Então, às vezes, os pacientes acabam piorando muito se já tinham refluxo anterior ou evoluindo com mais refluxo. Então, precisa avaliar muito bem. Eu acho que, assim, eu não te avaliei, pelo índice, eu provavelmente faria um bypass, porque ele tem um índice aí de 48, é um índice alto, tá? Então, para justamente ter uma perda de peso maior, mais eficaz, e justamente uma manutenção de peso a longo prazo, já que ele tem um índice de 48, eu faria um bypass. Mas você não concorda existe... com a orientação que foi passada para... O médico dele falou que fazia o sleeve. O contrário. Mas isso é de médico para médico. Não está errado ele indicar um sleeve. Basicamente,
discutir com o seu paciente. Eu acho que ainda mais tem que ser uma decisão conjunta. Quem tem que decidir não é o médico. Essa parte é muito bacana, porque não se trata da vontade do paciente nem da determinação do médico. A conversa precisa acontecer. Precisa, principalmente na cirurgia bariátrica, que é uma decisão muito difícil para o paciente. Então, a gente precisa, na verdade, alinhar a expectativa com o paciente. O paciente, ele é leigo, ele não sabe da cirurgia, justamente por isso a gente precisa apresentar muito bem as duas técnicas, falar dos benefícios, falar também em termos dos prós e dos contras, para justamente a equipe multidisciplinar e o paciente decidirem a melhor técnica cirúrgica para ele. Vamos então dar uma olhada no resultado da nossa enquete que foi postada ali no nosso Instagram, no @consultaodoutor. Vamos ver. Após a cirurgia bariátrica, emagrecimento será rápido e fácil? Essa foi a pergunta mais respondida, 54%. Todo paciente que passa pela cirurgia bariátrica precisa necessariamente passar por cirurgia plástica corretiva. A depressão é uma consequência comum. Em um ano, o paciente volta a engordar, ficou ali em 29%. Doutor, queria que o senhor falasse sobre esse resultado, considerando também as outras alternativas. Sim, acho importante a gente falar de cada uma. Cada uma. Sobre emagrecimento fácil e rápido, a cirurgia não é uma escolha fácil, é uma escolha bem difícil. Às vezes a gente vê pessoas julgarem, falarem, com cirurgia bariátrica é fácil perder peso. Não é fácil, você vai ser submetido a uma cirurgia com todos os riscos que a gente já falou. Você vai mudar uma parte do seu corpo, você vai ter que tomar suplementação a vida inteira. Então, não é uma decisão fácil. Se ele é rápido, você vai ter uma perda de peso aí de 7 a 10% no primeiro mês. Então, realmente, é uma perda relativamente rápida, mas geralmente varia entre 15 meses a 2 anos de perda de peso, justamente com a manutenção desse peso a longo prazo. Em relação à cirurgia plástica, não é fato, não é todo mundo que faz. Os pacientes com índice de massa maior, geralmente eles são mais indicados, porque justamente eles vão ter uma sobra de pele muito grande, tá? A gente nota que esses pacientes com índice de massa entre 35 e 45, principalmente que fazem musculação, eu bato muito no ponto de que o paciente precisa fazer exercício, precisa fazer dieta, mesmo o paciente que for submetido à cirurgia bariátrica, ele vai ter que fazer um tratamento por obesidade a longo prazo. E aí a musculação ajuda muito em relação a essa questão de ter que fazer cirurgia plástica ou não. Quanto tempo depois o paciente pós-bariátrico precisa ou pode estar liberado para fazer exercício? A gente fala que pelo menos de 15 meses a 2 anos, que é justamente o tempo que ele vai levar a ter essa maior perda de peso. Mas o ideal é ele chegar num platô de perda de peso. A partir do momento que a gente nota que esse peso está estabilizado, aí o paciente volta com a gente e a gente dá uma cartinha liberando para fazer a cirurgia plástica. E com relação à recidiva do peso de pessoas que fazem a cirurgia e voltam a engordar? Pronto, vamos falar um pouquinho. A gente sabe que o reganho de peso, praticamente aí 10 a 15% dos pacientes vão ter um reganho de peso que vai ficar entre 5% e 10%. Ou seja, o paciente chegou a 65 quilos, ele fica ali na média de 65 a 71, tá? Mas ele teve uma grande perda de peso saindo da obesidade. A recidiva da obesidade, esse número é relativamente pequeno, tá? E geralmente acontece principalmente nos pacientes que não fazem acompanhamento. Os pacientes que não fizeram uma boa avaliação com a equipe multidisciplinar antes da cirurgia e especialmente os pacientes que não fizeram acompanhamento no pós. A gente já bateu na tecla aqui várias vezes que é uma doença crônica, com um tratamento crônico e multidisciplinar. E a gente precisa falar isso antes da cirurgia para o paciente, para ele entender que ele vai ter que tratar a vida inteira da obesidade. Se ele acha que, eu vou fazer a cirurgia e resolver o meu problema, a cirurgia não é milagre, ele vai ter que fazer esse acompanhamento com toda a equipe multidisciplinar por todo o longo da vida. É só um recurso. Exatamente. E com relação à depressão, doutor, é fato? Em relação à depressão, não significa que todo paciente vai ter. Mas, justamente como a gente falou em relação à recidiva de peso, todos os pacientes precisam de um acompanhamento com psicólogo. Então, às vezes os pacientes tomam, às vezes, a decisão muito rápida em relação a fazer a cirurgia, ou às vezes decisão baseadas em outros fatos, e aí acabam
justamente não entendendo um pouco sobre a cirurgia. É preciso mostrar para o paciente, às vezes, que ele precisa tirar um pouco esse prazer de comer. Às vezes a gente vê, principalmente, os pacientes botando praticamente a vida social. Não, eu vou sair com minhas amigas, mas não é bom estar com minhas amigas, é bom por causa da comida. Sim. Então, a psicologia serve justamente para isso, para tentar justamente diminuir e tentar fazer com que o paciente observe justamente a sua relação com a alimentação. Bom, pessoal, espero que você tenha gostado desse bate-papo. Aproveito aqui para deixar os contatos do doutor que conversou aqui com a gente, o doutor Gustavo Paturi, gastrocirurgião especialista em bariátrica, o @ dele, doutor Gustavo Paturi, e o WhatsApp dele, ele deixa também à sua disposição, 0 operadora 11 99402 3202. Eu vou rapidamente deixar um recadinho para quem nos assiste, mas antes gostaria que você, na sua despedida aqui da nossa audiência, você deixasse dicas, considerações para quem está pensando em fazer uma cirurgia, dicas valiosas com o Dr. Gustavo, agora para você. Foi um prazer estar aqui, queria agradecer mais uma vez. E eu acho que o mais importante é procure um cirurgião da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica, onde ele possa te explicar muito bem sobre a obesidade, sobre a cirurgia bariátrica, sobre as técnicas, as complicações, se precisa suplementação ou não, e justamente ser bem orientado. Não, a gente sabe que não é uma decisão fácil realizar a cirurgia bariátrica, mas é um dos tratamentos mais eficazes em relação à obesidade. Principalmente quando você faz isso com uma equipe multidisciplinar que vai te acompanhar durante toda a vida, e você vai ter melhora de todas as doenças relacionadas à obesidade, como diabetes, hipertensão, a própria depressão, infertilidade. Então, mais importante, procure um cirurgião ou uma equipe especializada para justamente você ter o melhor tratamento. A gente vai para um rápido intervalo e volta já já. Seja bem-vindo mais uma vez, nós estamos de volta com Consulta ao Doutor. E nesse segundo bloco nós vamos falar sobre alergias alimentares. Pois é, antes de mais nada, te lembro que estamos em transmissão também pelo nosso site, hittv.com.br. Nosso canal de comunicação, inclusive, já está aberto, o 11 3337 5886. Manda o seu comentário, manda a sua pergunta e trazemos também o nosso Instagram, @consultaaldoutor, onde temos, é claro, a nossa enquete diária. Hoje temos enquete também para falar sobre esse assunto, alergias alimentares. Diretor, coloca a nossa enquete na tela, por favor. Perguntas mais ouvidas por quem tem restrições alimentares. Mas não vai comer nem um pedacinho? Quando você vai curar e voltar a comer? Ou, na minha época, não tinha nada disso. Se você que está me assistindo tem alergia alimentar e já ouviu alguma dessas três, por favor, corre lá no nosso Instagram e coloca a alternativa que você mais ouve. Afinal de contas, se você não tem alergia alimentar, eu tenho certeza que você conhece alguém que tem alguma restrição, que está sempre ali saindo e preocupado se tem um ingrediente que não pode comer, se tem alguma forma de preparo que não possa. Enfim, é uma vida que não é fácil, gente. E o número de pessoas diagnosticadas com alergias alimentares cresce a cada dia. Por isso, a importância da gente ter esse bate-papo. Porque a questão é que essa condição pode impactar, sim, na vida social da pessoa, no bem-estar físico e também na questão emocional. Afinal, tudo isso pode levar, inclusive, a uma insegurança alimentar. Pois é, gente, o bate-papo vai correr por aí. E a gente vai conversar agora, apresento a vocês a nossa convidada de hoje, a nossa doutora, que é a doutora Verônica Tavares, que é médica alergista e imunologista. Seja muito bem-vinda, doutora. Obrigada, Dani. Vamos bater esse papo aí sobre alergia alimentar, que é um assunto que eu adoro, que está em alta. Isso, muito importante, conscientizar, entender sobre esse assunto. Doutora, antes de mais nada, para começar esse bate-papo, você tem alergia alimentar? Não, eu não tenho alergia alimentar, mas eu tenho uma filha que teve alergia alimentar. Ela teve alergia à proteína do leite de vaca e teve alergia a ovo. Hoje não tem mais alergia a esses alimentos. Que bacana! Eu te perguntei porque eu queria entender o que te levou a escolher
essa seara, esse ramo específico? Então, eu não tenho alergia alimentar, mas Tá. eu sou uma pessoa alérgica, né? Eu fui aquela criança com uma rinite muito importante quando eu era mais nova, com bronquite, que é a asma, né? Mas na minha época a gente chamava de bronquite. Então, eu cresci com isso e quando eu entrei, então, na faculdade, que eu fui descobrindo que existia uma especialidade que tratava isso, que melhorava a qualidade de vida, eu descobri uma grande paixão. Que bacana. E aí você falou, bom, vou estudar a fundo e quero melhorar a vida das pessoas e a condição de quem sofre disso. Exatamente. Muito prazer, doutora. Que bacana saber disso. Então, vamos começar pelo começo. O que é a alergia alimentar e qual que é a diferença, gente, entre alergia e intolerância alimentar? Vamos lá, super importante. Então, a alergia alimentar é quando você tem uma resposta imunológica do corpo a um alimento. Alergias são feitas no nosso sistema imune, tá? São doenças imunológicas. É como se o nosso sistema imune tivesse bagunçado e respondendo de uma maneira exagerada. E as intolerâncias, elas não têm esse caráter imunológico. Eu acho que a forma mais simples de explicar a diferença, a gente vai pensar no leite e na lactose, tá? O que é uma alergia? A proteína do leite. Então, a gente vai ter alergia a isso, né? Que é a proteína que tem dentro do leite e ela vai dar reações imunológicas importantes. Já a intolerância, ela é pelo açúcar e ela vai dar sintomas apenas gastrointestinais. A alergia pode matar, intolerância não. Olha que bacana, que interessante. Como que uma pessoa pode saber se ela tem uma alergia alimentar? Quais são os sinais que precisam ser observados e levados em consideração? Ela precisa ter a gente chama de reprodutibilidade sempre com o mesmo alimento. Então, todas as vezes que eu como um alimento, eu tenho o sintoma. E esse sintoma precisa ser compatível com alergias, porque ele pode ser compatível com uma intolerância. Então, não é de vez em quando, não é às vezes, não é... eu tomo leite, mas eu tenho, mas quando eu como queijo, eu não tenho. Aí não faz sentido, porque o que a gente está procurando numa alergia é a proteína que tem ali. E aquela proteína, ela vai estar no queijo, ela vai estar no creme de leite, né? Então, tem que ter essa questão de sempre ter o sintoma quando come o alimento. E essa questão do glúten, doutora? Porque muitas pessoas relatam, eu sou uma pessoa celíaca, eu tenho intolerância, aí tem a questão do preparo. Queria entender um pouco mais. Então, a intolerância ao glúten, ela é uma doença autoimune, você tem um anticorpo contra o glúten e faz uma resposta importante no corpo, uma resposta que pode levar à desnutrição, tá? Por conta dessa inflamação que faz na parede do intestino. Mas não é para todo mundo, é uma doença rara, digamos assim, não tão rara, mas enfim, não é tão comum quanto se imagina. E o glúten, ele não é o vilão para todo mundo, ele é o vilão para quem tem intolerância. Perfeito. Como que funciona o diagnóstico de uma alergia? Quais recursos que eu preciso, quais exames que eu preciso fazer? Então, vamos lá. Na verdade, é o seguinte, primeiro passo é entender se são sintomas compatíveis com a alergia. Então, chega lá no consultório, a gente vai conversar, você vai me falar o que você sente. E aí, diante disso, a gente tem várias formas de alergia alimentar. A gente tem as alergias que dão manchas vermelhas, que é a alergia mais conhecida e talvez a mais grave, que é aquela que pode dar edema de glote, que realmente coloca a vida em risco. E essas alergias, elas são mediadas por um anticorpo chamado IgE. Então, a gente vai procurar no corpo se produz um anticorpo daquele alimento, né? Então, se tem uma IgE para o leite, se tem uma IgE para o camarão, mas isso se estiver compatíveis com esse tipo de alergia. Ou existem outras alergias que não têm esse exame, né, para a gente fazer, e aí o diagnóstico é restrição alimentar por um período curto, melhora dos sintomas e piora na reintrodução. Precisa piorar quando reintroduz. Eu imagino que esse processo deve ser o mais difícil de fazer, porque você depende do seu paciente, dele topar, fazer toda essa restrição. Isso, então, as alergias não IgE mediadas, elas são muito mais difíceis, né, de se realizar o diagnóstico, porque a gente não tem essa ajuda de um exame, né, que vai ali nos nortear. Então, sim, precisa ter a ajuda do paciente, ele precisa fazer uma restrição que não é simples, precisa ter a piora com a reintrodução, então, muitas vezes, mas melhorou, eu não quero reintroduzir, mas a gente precisa ter essa prova que aquele alimento foi realmente o responsável. Eu falo, Dani, que a alergia alimentar, ela é uma grande algema. Então, para
para eu realmente dar um diagnóstico de alergia alimentar, porque eu vou restringir aquele alimento para você, eu preciso ter muita certeza. Existem, doutora, grupos de risco ou pessoas que têm predisposições específicas a terem alergias? Sim, a gente tem um grupo de risco, falando nas alergias IgE-mediadas, que são pessoas que têm uma doença chamada dermatite atópica, que é uma doença de pele, onde a sensibilização pelo alimento ela vai acontecer via cutânea, que é uma via preparada para não tolerar, né? Porque o intestino, quando a gente come um alimento, o alimento ele é estranho ao nosso corpo, só que o alimento chega lá no nosso intestino e ali tem toda uma resposta de tolerância, então ele não faz uma reação alérgica. A via de pele, a gente não tem, não está preparado para tolerar. Então, quem tem dermatite atópica tem um risco aumentado de desenvolver alergia alimentar. Mas não significa que essa doença, a dermatite atópica, ela seja causada por alimentos, são coisas diferentes. Quais são as vias, doutora? Porque a gente falou um pouquinho sobre a pele, a gente falou um pouquinho sobre o estômago. Quais são as vias que uma alergia pode se revelar a partir do alimento? Então, a partir do alimento, a gente tem principalmente o quadro gastrointestinal. Então, são sintomas como diarreia, vômitos, sangue nas fezes, aumento de muco. E quando a gente tem um quadro de anafilaxia, um quadro de alergia IgE mediada, que a gente pode ter a urticária na pele, o desconforto respiratório, o edema de glote, mas isso é um conjunto de sintomas, eles aparecem meio que todos juntos ali. Você não tem só a pele, assim, só a rinite como uma alergia alimentar, a asma não é uma alergia alimentar, é um conjunto de sintomas que aparecem juntos e levam a essa reação chamada anafilaxia. Entendi. Temos, então, pergunta da nossa audiência. Diretor, coloca pra gente, por favor, a nossa primeira pergunta na tela. Juliana Santos, do Rio de Janeiro. Boa tarde, Juliana, para você também. Muito obrigada, viu, pela sua contribuição aqui nessa tarde com a gente. Gostaria de saber se uma pessoa diagnosticada com alergia a camarão e outros crustáceos pode comer outros peixes, principalmente aqueles criados em cativeiros, como camarão cinza e tilápia. Como que fica a vida da Juliana? Juliana, boa pergunta, mas aí a gente tem que entender que peixe e crustáceos, camarão, são coisas diferentes. Eles vivem no mar, mas é a mesma coisa que a vaca e o frango, né? São coisas diferentes. Então, eles não têm proteínas ali diferentes. Então, quem tem alergia a camarão pode, na maioria das vezes, comer peixe. Ele não necessariamente tem uma alergia a peixe. O que pode acontecer é a contaminação cruzada durante o preparo. Então, é isso que precisa ter um cuidado. Sobre o camarão no cativeiro, aí se é camarão, é camarão. Não importa se é de cativeiro, se é natural, aí não pode nenhum tipo. E o peixe, a gente tem diferentes tipos de peixes, e aí precisa entender se você tem alergia a um peixe em específico ou se você tem a toda uma família dos peixes. Eu queria agora, doutora, aproveitar, inclusive, essa pergunta para pegar o gancho para falar sobre essa contaminação cruzada. O que muda, na verdade, a partir do diagnóstico de alergia na vida do paciente com relação às formas de socializar, as formas de... Enfim, a contaminação cruzada é uma realidade. Então, se eu fui diagnosticada com uma alergia alimentar específica, aí então eu vou ter medo de ir comer na casa de uma amiga, de ir a um restaurante, enfim, quais são todas as mudanças que um alérgico está sujeito? Então, por isso que eu te falei que alergia alimentar, para a gente dar esse diagnóstico, é um diagnóstico muito sério, porque a gente vai influenciar... Não, muito cruel. E vai influenciar na vida social daquela pessoa e de todos que cercam ele, independente da idade, criança muito, mas independente da idade, porque é uma restrição total. Né? Então, não pode conviver, não é que não pode conviver no ambiente, né? Não é, depende do grau, tem pessoas que têm mais severo, que até pela inalação é mais raro, né, acontecer isso, mas tem que ter um cuidado em especial com o manuseio. Então, escolas, casas de parentes, o local de armazenamento, então... Por exemplo, amendoim, castanhas. Se você tem alergia, né, a uma castanha naquela casa, não é que as outras pessoas não podem comer, mas tem que tomar um cuidado muito grande onde vai guardar, na hora de manusear, para não ter naquele alimento, num preparo. Se não esqueceram de falar do ingrediente, que é uma coisa bem comum, as pessoas
hoje elas não valorizam tanto a alergia alimentar, então a gente às vezes tem uns escapes, uns erros, né, no restaurante, não falarem tão certo, não saberem o ingrediente, o garçom não sabe o que tem ali dentro e aí acaba dando uns furos. E aí muita gente acaba optando por não comer fora de casa e tendo uma vida ainda mais restrita por essa falta de parceria, vamos dizer assim? Exato. É muito triste isso, né? Essa restrição, você parar de sair de casa, parar de conviver com amigos algumas vezes, é muito ruim. Então, a gente tem que conscientizar sobre a alergia alimentar. E por isso que eu acho que é importante entender a diferença entre alergias e intolerâncias, porque a gente está num momento onde todo mundo também tem alguma coisa, não come, Sim. né? Ah, porque o alimento inflama, então eu não vou comer. E assim, uma coisa é o alimento, você achar que ele estufa a sua barriga, que ele te dá mais gases. E outra coisa é o alimento que pode matar uma pessoa. Então, a gente tem que ter consciência disso, porque quando a gente banaliza a alergia, a palavra alergia, e a banaliza e faz terrorismo alimentar com qualquer alimento, a gente está fazendo com que as pessoas não valorizem aquilo. E aí a gente está colocando pessoas em risco. Pois é, não se trata de uma escolha. Hoje eu não quero comer isso, ou esse período eu vou tirar tal alimento porque não me faz tão bem. E outra coisa, você simplesmente não poder entrar em contato com esse alimento. Exatamente, é completamente acho que esse é o ponto, diferente. Temos mais uma pergunta da nossa audiência. Por favor, diretor, coloca na tela pra gente. Arnaldo, aqui de São Paulo. Arnaldo, obrigada pela sua contribuição. Boa tarde, Dani doutora. Com o consumo de leite derivados, tenho sintomas como aumento do muco na garganta, coriza, ouvido trancado, dor de barriga e azia, amortecimento da língua, olha só, e falta de ar. Porém, os sintomas dependem muito da quantidade. Será alergia ao leite? Doutora, a descrição, né, por todos os sintomas que ele sente, acho que parece dos mais básicos até os mais radicais. O Arnaldo, boa tarde. Aí é difícil entender ali, porque são muitos sintomas, né? E parece, pelo que ele me descreve, até uma reação alérgica grave, que seria com risco, que ele deveria, né, restringir esse leite e ter até caneta de adrenalina, né? Pelo risco disso desenvolver uma reação alérgica grave, que é a anafilaxia. Mas, assim, eu precisaria até entender a idade do Arnaldo, porque isso não é comum no paciente adulto, né? E nem desenvolver esse tipo de alergia ao leite anafilática na idade adulta. Isso é comum à criança e ela permanecer alérgica, né? E ser, sim, um adulto alérgico a leite, mas ter vindo da infância. Então, pode ser alergia ao leite? Pode ser inclusive uma alergia grave, mas precisa investigar isso a fundo. Precisa investigar a fundo. Doutora, queria falar um pouquinho, você começou inclusive dizendo sobre a sua filha, certo? Sim. Queria falar um pouco sobre alergias em crianças. Uhum. Quais são os grandes desafios? Imagino que deva ser difícil diagnosticar, deva ser difícil entender o que aquela criança está sentindo, principalmente de acordo com a idade. Então, eu queria tocar um pouquinho nesse assunto, principalmente para as mamães e para os papais que estão aí nos assistindo. Então, as alergias alimentares na infância, elas estão aumentando, né? A gente tem essa percepção. Aqui, a gente vê muito alergia à proteína do leite de vaca no primeiro ano de vida, não IgE mediada. Então, não é essa alergia que bota a vida em risco. Essa alergia, inclusive, ela é uma alergia autolimitada. Ela tem começo, meio e fim, mas ela leva a sintomas como sangramento nas fezes, dor abdominal, presença de muco e irritabilidade. São sintomas apenas gastrointestinais, mas como dói e é um bebê, ele acaba tendo perda de peso, né? Não ganho de peso, ele não mama direito. Então, tem toda uma repercussão num momento de vida muito difícil, daquela mãe num puerpério, né? Às vezes não conseguindo amamentar ou tendo a impressão que o leite que ela está dando para a criança está fazendo mal para aquele bebê. Então, é uma alergia que ela produz uma carga emocional muito grande, apesar dela ser limitada. E ela é uma alergia que a gente restringe não para curar, mas para melhorar os sintomas daquela criança, né? Para que ela volte a comer bem, para que ela não fique irritada. Então, essa é uma das mais comuns. Outra alergia que hoje em dia que mais tem crescido é a alergia ao ovo. A gente tem visto muito nas crianças. E também é uma alergia que ela evolui bem. A grande maioria das crianças ganham tolerância à proteína do ovo conforme vão crescendo, né? Então, vão começando, a alergia é predominante da clara do ovo, e aí elas vão crescendo e vão ganhando tolerância para o ovo assado, depois para o próprio ovo, mas ela é bem comum. Hoje eu acredito que é até mais comum do que pelo leite IgE mediada, né? Entendi.
Vamos então, gente, para mais uma pergunta da nossa audiência. Zilda Camargo, de São Paulo, capital. Olá, tenho alergia a diversos alimentos, porém, após 10 anos sem refazer esses testes e sem entrar em contato com os alimentos, meus testes de IgE deram todos negativos. Como pode? Seria um falso negativo? E aí eu te pergunto, doutora, vou aproveitar inclusive o gancho. A alergia alimentar tem cura? A alergia alimentar pode ter tolerância, essa é a palavra que a gente usa. Tá. Sim, mas pode acontecer a tolerância. E a tolerância ela vem principalmente para alguns alimentos, outros não. O camarão não é um alimento que costuma se criar tolerância, mas pode acontecer. Agora, acho que o mais importante, Zilda, é que diagnóstico de alergia alimentar não é feito através de exames. Eles ajudam, eles nos norteiam, mas ele tem que ter uma história compatível. Então, eu não sei se lá atrás, 10 anos atrás, quando ela fez um exame de IgE, se ela tinha ali realmente só o exame positivo ou se ela tinha sintomas compatíveis com aqueles exames. Isso é muito importante. Por um momento, eu cheguei a pensar que existiria cura para alergias alimentares, mas não é o caso. Elas ficam só adormecidas. Não. A gente chama a palavra tolerância porque a gente não gosta da palavra cura, digamos assim. Mas uma vez tolerante, a chance de perder essa tolerância é muito pequena, a não ser que você continue fazendo uma restrição desnecessária. Então, por exemplo, a criança tolera o ovo e aí ela nunca mais come ovo. Ela se tornou tolerante, a gente descobriu que ela virou tolerante, mas a partir dali eu tenho medo, não quero dar para o meu filho ovo porque uma vez ele teve alergia. Aí sim eu posso fazer com que ele perca essa tolerância. Mas se ele mantiver a vida normal, ele não vai perder. Doutora, como que a indústria alimentícia está se adaptando aí para entender e atender as necessidades das pessoas com alergias alimentares? A gente falou um pouquinho sobre restaurantes, comer na casa de amigos e tudo mais, mas a indústria alimentícia, na sua opinião? Isso tem mudado bastante. A gente teve um movimento chamado Põe no Rótulo, onde mães de alérgicos se juntaram e conseguiram mudar as leis brasileiras. Eu acho isso fantástico que a sociedade civil se juntou e fez essa mudança. E hoje tem ali, né, a descrição nos alimentos industrializados do conter. Isso é importante. Eu acho que o problema maior hoje não são nos alimentos industrializados, são nos alimentos de padarias, né, o handmade, o feito à mão mesmo, que às vezes a pessoa não sabe descrever ali, o vendedor, o que tem naquilo que ele está vendendo. Vamos então ver o resultado da nossa enquete. Por favor, diretor, coloca o resultado da nossa enquete para a nossa doutora comentar aqui para gente. Vamos lá. Quais são as perguntas mais ouvidas por quem tem restrições alimentares, medindo aí a nossa audiência? Não vai comer nenhum pedacinho, 31%, 62%, gente, do quando você vai curar e voltar a comer. 7% na minha época não tinha nada disso. Queria que você comentasse pra gente sobre o resultado que deu essa enquete. Olha, até me surpreendeu, porque eu achei que fosse dar o primeiro, né? O primeiro. Não pode nem um pouquinho, nem um pedacinho, mas só hoje, porque isso é muito comum. Né, a pessoa fala, não, acho que só isso aqui não vai te dar alergia, quando na verdade dá, qualquer pedacinho pode dar. Agora o da cura, eu acredito que tenha dado alto, porque na verdade as pessoas banalizam a alergia. Então assim, você está inventando da sua cabeça, quando é que você vai curar isso aí? Isso aí não deve ser alergia, né? Então talvez seja por isso que deu esse resultado tão alto. Que é muito comum, né, gente? Sim. Muitas pessoas... Eu acho que o importante é a gente até aproveitar esse espaço para instruir. Quando você estiver ali ao lado de uma pessoa que diz para você, olha, hoje eu não vou comer tal coisa, isso aqui eu não posso, tenha uma certa empatia com essa pessoa, não é? Ouça o que ela está te dizendo, receba isso e acolha. O que você quer? Tem algum outro alimento que eu possa buscar para você? Enfim, o que você prefere? Não é? Ouvir o outro, acho que nesse caso é muito importante, porque Exatamente. não é frescura. Isso, não é frescura. Por exemplo, em grupos de escola, de mães, vai mandar lanchinho, vai mandar bolo para a escola. Pergunta do grupo de mães, tem alguém com alguma restrição? Porque é importante, a gente precisa incluir aquela pessoa, né? Essa, né? Ela já é tão excluída por questões sociais, então a gente precisa incluí-la. Então é importante acolher. E acho que principalmente com relação nas escolas, porque uma criança
tá ali, ou muitas vezes ouve não dos seus pais e quando tá perto do coleguinha, quer, obviamente, né? Ele não vai negar aquele momento, aquela oportunidade que ele tem e não é sobre isso, né? Exatamente. Então tem que orientar até os amigos, né? Que não é para excluir, mas que sim, existe ali uma dinâmica que precisa então ser evitado, que os amiguinhos não devem levar então alguma coisa na escola, né? Para não correr o risco ali. Mas as escolas hoje em dia eu tenho visto uma mudança também, sabe, na cultura das escolas quanto a isso. Eu tenho ficado feliz. Pessoal, se você gostou desse nosso bate-papo, gostaria de agradecer demais a doutora que está aqui com a gente, doutora Verônica Tavares. Ela é médica alergista e imunologista. Muito obrigada, viu, pela sua presença. Vou aproveitar para te passar o @ dela, @doutora, abreviação, Verônica Tavares. Não deixe de segui-la, manda aí sua mensagem para ela. Ficou com vontade de mandar uma pergunta? Pode falar, esse aqui é o canal direto que ela disponibilizou para você falar com ela. Doutora, muito obrigada, viu? Obrigada, pela sua Dani. participação. Obrigada pela oportunidade. E podem mandar lá no Instagram, tento sempre trazer ali dicas para a gente melhorar a qualidade de vida do paciente alérgico. Perfeito. Muito obrigada a você que me assiste. A gente volta a se encontrar amanhã às 16 horas. Uma excelente tarde para você e até mais.